tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? E ontem recebemos aquela notícia que tanto ansiávamos. Mas vamos ser sinceros, né? Já tínhamos até desistido de receber. As esperanças já tinham descido pelo ralo. Reabertura do caso Adélio Bispo. Tudo indica que finalmente obteremos as respostas que, inacreditavelmente, muita gente, durante 2 anos, nunca se importou em receber. Hoje foi publicada uma matéria com declarações bombásticas do Frederic Wassef, advogado do Jair Bolsonaro responsável pelo caso. E uma coisa eu posso garantir para vocês: não foi à toa que ele falou tudo isso. Então vamos lá, galera. Sem enrolação, direto ao ponto, do jeito que a gente gosta. Como eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vou apresentar para vocês as declarações do Wassef em blocos. Assim a gente pode ir comentando pouco a pouco, contextualizando. Eu vou contando para vocês as minhas interpretações das falas dele e também o que eu sei a respeito do que ele está dizendo, tá? Vejam aí a matéria. As declarações chocantes do advogado de Bolsonaro sobre o caso Adélio Bispo. Logo após a decisão dos desembargadores do TRF1, que derrubou a liminar sobre o sigilo de Zanoni de Oliveira, advogado de Adélio Bispo, Frederic Wassef, advogado de Jair Bolsonaro, fez declarações estarrecedoras sobre o caso. E são mesmo, tá, pessoal? Se preparem aí. Virão à tona novos elementos, robustas provas e indícios que poderão trazer uma solução para o caso. E aí vocês veem o primeiro trecho. Encomendaram a morte do presidente da República. Adélio Bispo é um assassino profissional que foi cooptado para assassinar Jair Bolsonaro. Adélio Bispo não agiu sozinho. Adélio Bispo não é louco. E existem fortes indícios e robusto conjunto de provas que a esquerda brasileira encomendou a morte do presidente Jair Bolsonaro. Pesado, hein, pessoal? Nada surpreendente, mas pesado, né? Tudo dentro do script. A gente suspeitava de tudo isso desde o primeiro dia, desde o dia da facada, né? E ele não fala isso à toa, tá, galera? Ele não falaria isso aí tudo sem ter convicção do que está dizendo, né? Eu queria explicar para vocês aqui, rapidinho, como funciona uma investigação policial. É importante que vocês compreendam isso para a gente contextualizar tudo isso que está acontecendo, tá? Até pouco tempo atrás, vamos supor, antes do advento de certas tecnologias, tá? Vamos supor que, por exemplo, uma pessoa foi assassinada e existiam 5 suspeitos do assassinato. A polícia lá pedia quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário, dos 5 suspeitos. E aí era aquela demora, né? Vem a autorização judicial, aí você tem que investigar um por um, e esse negócio é meio complicado, demorado, né? Muitas vezes os suspeitos fugiam, saíam do país, desapareciam por conta dessa lerdeza, que era também causada até pela tecnologia da época. O que a polícia faz hoje em dia, pessoal? E não adianta aqui ficar dizendo, não, pode não ser, eu sei que não sei. É assim, tá? É assim, eu sei o que eu tô falando. São 5 suspeitos, certo? De um assassinato. A polícia não espera autorização judicial para quebrar sigilo telemático, sigilo bancário. Eles vão lá e quebram e descobrem qual dessas pessoas, qual dos 5 suspeitos é de fato o responsável pelo assassinato. E a partir deles só pedem autorização judicial para aquele indivíduo, que eles já sabem que é o culpado. Mas se eles já sabem, para que pedir autorização judicial? Muito simples. Porque enquanto não houver essa autorização judicial, essas provas não valem nada, não tem valor jurídico no tribunal. Para isso que serve uma autorização como essa que saiu para o caso Adélio. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a essa altura do campeonato, os telefones, os laptops, o extrato bancário, as movimentações bancárias, tudo que vocês imaginarem, do Zanoni Júnior, da equipe dele, do Adélio, tudo já foi visto. Só que, como eu disse aqui, não tem validade. Então eles precisam dessa autorização justamente para levar isso para o tribunal e poder punir, exemplarmente, as pessoas responsáveis pelo crime. Estão entendendo? Por isso que eu disse que o Wassef sabe muito bem do que está falando.
Seguindo aqui, tá, pessoal? Quando esse advogado, o Zanoni de Oliveira, né, o Zanoni Júnior, se apresentou ao Adélio Bispo, ele afirmou que a mãe do Adélio havia o contratado, que ele não deveria se preocupar com honorários advocatícios. Adélio Bispo, o assassino, riu e disse que sua mãe já havia falecido há mais de 10 anos. Isso aí denota uma característica muito clara desse crime, essa tentativa de assassinato. O improviso pós-facada. E eu vou explicar para vocês aqui bonitinho por que eu estou falando isso. Vocês vão entender em um minuto. Tenham calma, tá? Continuando, existem pessoas, forças ocultas, que dos bastidores patrocinaram e pagaram esses advogados. Tudo foi organizado e o fato de Adélio não conhecer esses advogados é justamente a prova de que ele não agiu sozinho e que quem encomendou a morte do presidente Bolsonaro, preocupado em se blindar, acionaram advogados que ali apareceram de paraquedas. Improviso. Vou explicar para vocês agora, como prometido em um minutinho, né? Vamos supor aqui que vocês resolvessem contratar um matador de aluguel para assassinar alguém. Tudo bem. Eu sei que vocês não são psicopatas, mas vamos fingir que a gente está num universo paralelo, que vocês são. Vamos lá. E aí vocês contratam esse matador de aluguel, nesse caso para assassinar um político super hiper popular que no momento do atentado vai estar cercado por milhares e milhares de apoiadores fiéis. O matador está lá, com uma mega de uma faca e caminho livre para enfiar essa faca no coração da vítima. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que os mandantes nunca imaginavam que o Jair Bolsonaro fosse sobreviver. E pior ainda para eles, nunca, nem nos piores pesadelos, imaginavam que o Adélio fosse sobreviver. O plano era o seguinte, ele vai lá, mata o Jair Bolsonaro, e naquele momento de comoção coletiva, o Adélio seria sacrificado pela multidão de apoiadores que estava lá. E aí não teria arquivo nenhum para queimar. Só que aí vem o improviso, porque o improvável aconteceu. Bolsonaro e Adélio sobreviveram. Vocês viram que os advogados nem sabiam que a mãe do Adélio já era morta. Foi de última hora. Galera, o Adélio tá vivo. O Biruliro tá vivo. Advogado. Vai lá, aciona os advogados, caríssimo, jatinho. Em 2 tempos os caras já estão lá em Juiz de Fora sem ter a menor ideia do que estavam se metendo, não sabiam de nada da vida do cliente. E aí chegamos à última parte, as 2 últimas partes, né? Imagens do circuito interno de segurança do hotel já foram obtidas pela Polícia Federal, assim como aparelhos celulares e demais outros elementos, sigilo telefônico, bancário. Quando o Adélio Bispo foi preso, sem ele conhecer, sem ele ter acionado advogados, em tempo real, advogados chegaram em Juiz de Fora em um jato particular. Galera, tudo aquilo que a gente já conversou aqui, né? Sigilo telemático, sigilo bancário, imagens das câmeras do hotel, onde houve o primeiro e único encontro, de acordo com o Zanoni pessoal, né? Entre ele e a pessoa responsável pelo primeiro pagamento dos honorários dele. Aí eu pergunto para vocês aqui, vocês acham que essas imagens, por exemplo, foram gravadas num CD, num HD? Isso está trancado desde então? Vocês acham que nenhum policial teve acesso, nunca teve a curiosidade de chegar lá, abrir e ver o que está lá? Gente, é justamente para isso que serve a autorização. Por quê? Se você vaza tudo isso, essas provas não têm valor jurídico nenhum. Ninguém pode ser condenado por provas obtidas ilegalmente. A não ser que o STF permita, né? Mas deixa isso para lá. Oficialmente não pode. E aí chega essa autorização para validar legalmente essas provas que, com toda certeza, pelo menos no campo da suposição, né, para ninguém se comprometer aqui, já foram vistas por policiais, talvez até pelo advogado Bolsonaro, se não por ele, por pessoas que disseram para ele o que está lá. E é por isso que eu disse que ele fala isso com tanta firmeza e que não é à toa. Ele, a essa altura, já sabe o que está lá. Ele sabe o que vai encontrar, porque isso já foi visto. Quando existe autorização judicial, isso passa a ter valor jurídico. Isso pode ser levado para o tribunal e
ser usado para punir as pessoas exemplarmente, os envolvidos nessa história. E onde entram os desembargadores com essa decisão surpreendente? Muito simples, pessoal. Muito simples. Vamos supor que eles não tivessem autorizado. E aí as pessoas que supostamente têm acesso a essas provas resolvem, desesperançosas, não vai dar em nada, a gente vai poder investigar, vamos vazar isso aqui. Não vai servir para incriminar ninguém, mas destrói a reputação e muda completamente a temperatura do país inteiro. E aí, como ficaria a cara dos desembargadores? Seriam questionados eternamente. Se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu diria que alguém chegou para eles e falou, olha, tem isso, isso e isso aqui. E aí? Eles bateram um papo e decidiram liberar. Porque senão ficaria muito feio para eles se essas informações vazassem. Então todas as cartas estão aí na mesa, pessoal. Todas as cartas. O que eu acho que vai acontecer? Exatamente isso que o Assef disse. A gente só falta descobrir quem são os personagens. Quem são os atores. Os personagens, ele já disse ali. Os mandantes. As pessoas que pagaram aos advogados. Só precisa dar nome aos bois. E pela maneira que ele falou, eu apostaria que ele já sabe muito bem quem são. Você achou? Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários. Um forte abraço e a gente se vê por aí.